Repórter 96. Agora são 7 horas e 41 minutos. Hoje, dia 2 de abril, é lembrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o Repórter 96 convidou a psicóloga comportamental infantil, especialista em análise do comportamento aplicada, Letícia Bringel, para participar aqui com a gente. Letícia, bom dia, seja bem-vinda ao Repórter 96. Bom dia a todos. Sou eu que agradeço o convite. Seja bem-vinda ao nosso Repórter 96. Você percebeu que ela está toda de azul? Pois tá bonita, é, né? Aí eu já Hoje, dia na 2 de abril, a curiosidade. gente já tem que sair de casa toda armada, munida, pronta para fazer um bom combate e espalhar a cor azul, que é a cor do autismo, aí para todo mundo. Tá vendo? A cor azul. E aqui tem uma comunidade chamada Anjo Azul, uma associação, uma ONG. O que é o Anjo Azul? Na verdade, o Anjo Azul é uma associação de familiares, pais e profissionais que buscam políticas públicas para melhorar a qualidade de vida, une-se forças para melhorar e em prol de qualidade de vida para esses indivíduos, não só crianças, mas indivíduos com autismo. A associação hoje ela é composta de união de pais, praticamente, e às vezes, no caso, assim como eu, que sou profissional da área, e pai, e familiar também de uma criança com TEA. Mas, enfim, por exemplo, agora nós organizamos o segundo CONATINS, que é o Congresso de Autismo no Tocantins, e a gente consegue, no ano passado nós atingimos 250 pessoas, esse ano a nossa expectativa é que 450 pessoas de toda a região norte do país, Pará, Maranhão, né, até Bahia também, e todo o Tocantins venham com profissionais voluntários que vão participar desse congresso, para a gente disseminar informação e falar de autismo, falar sobre lida, possibilidade de tratamento, condutas de pais, professores, familiares, enfim, é um momento da gente poder estar proporcionando para esses indivíduos e para essas pessoas que convivem com esse indivíduo maiores informações sobre o TEA. Letícia, vamos situar aí nosso ouvinte. O que é o autismo? Como identificar o autismo, né? Como é que é você perceber uma criança autista? O autismo é uma condição de vida, não é até legal a gente falar sobre isso no dia do autismo, porque o autismo não é uma doença, não pega, você não se desenvolve, é uma condição de vida e você já nasce com ele, né? E é importante a gente falar que hoje há uma estimativa de a cada 36 crianças que nascem, uma é autista. Então não dá mais para não se falar. A gente vai imaginar, vamos visualizar o síndrome de Down. Síndrome de Down, a cada 700 indivíduos que nascem, um é autista. Você pode imaginar a quantidade de síndrome de Down que existe por aí? Então, há 2, 3 anos atrás, falavam-se de a cada 68 crianças que nasciam, um era autista. Agora, novas pesquisas dizem a cada 38 crianças que nascem, uma é autista. Então, o que a gente tem que fazer? Então, talvez você olha para o seu lado, você está vendo um indivíduo com autismo. E o autismo, o transtorno do espectro do autismo, ele é um espectro. É um espectro onde existem indivíduos que estão inseridos nesse espectro, têm essa condição neurológica, e eles têm comprometimento na comunicação social, na linguagem, né? Enfim. No quesito social hoje é um dos quesitos que mais pesam nesses indivíduos, a nível de comprometimento. E assim, é um espectro. Então nós temos autistas desde pessoas que têm uma vida funcional, que passa a ser despercebido, como indivíduos indivíduos que têm do leve para o moderado, para o mais severo. Ou seja, se eu falo leve, são pessoas que estão mais próximas dentro do que é normal, até uma pessoa mais... o indivíduo com um pouco mais de severidade, né? Aquele indivíduo que tem um pouco mais de comprometimento, precisa de um pouco mais de cuidado e de ajuda, e não consegue ter uma vida social. Então não dá para se não falar mais de autismo. O autismo está presente hoje em todos os lugares, em todas as escolas onde se vai. Hoje tem 2, 3 crianças em cada sala de aula com alguma condição como essa. E a sociedade precisa falar sobre isso, porque a gente não sabe. Há 4 anos atrás eu diagnostiquei meu filho com autismo. Então assim, você planeja, você... tem todo um projeto de um filho e de repente ele é autista. E pode ser você o próximo, pode ser você, a gente não sabe. Qual é a próxima criança autista? Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa desmistificar isso e entender que o autismo é uma condição neurológica, que há possibilidades de vida para aceitação. Quanto mais a gente fala, mais a gente tem pessoas que
conhece, que aceita e que respeita e que cria condições para que esse indivíduo viva numa sociedade mais próxima do normal possível. Você colocou uma questão do número, né? Uma estatística e a qualidade de vida dessas crianças, né? E você, uma outra curiosidade, essa curiosidade, Tina, como que os pais que ouvem a gente agora, que não têm acesso à informação, como que ele pode identificar que o filho dele nasceu e tem o TEA? Apresenta sinais de TEA. Sinais? Então, olha só, primeira coisa, não responde quando é chamado pelo nome. Sabe aquela criança que escuta o barulhinho da Peppa Pig na televisão ou da galinha pitadinha, mas quando a mãe fala, fulano, olha pra mim, ou fulano, quando a mãe chama pelo nome, ele não tem esse repertório de responder quando é chamado pelo nome. Contato visual muitas vezes é pobre, não imita outras crianças, porque a gente sabe que o aprendizado ele se dá por um processo de imitação. Então, a primeira coisa quando você chega de frente a um bebezinho de 9 meses, você bate a palminha, faz assim, aí a criança vai e repete, porque ela quer imitar também. Então você vê que as outras, quando tem uma criancinha pulando, a sua criança já não entra, né? Não é só apresentou um atraso na linguagem, porque a gente sabe que a fala, ela é simplesmente a pontinha do iceberg, né? Existe toda uma estrutura por trás, por debaixo, para que aconteça essa fala. Então, mãezinha, atrasou a fala, liga o sinal de alerta. Procura um fonoaudiólogo, um psicólogo, um profissional responsável para vocês poderem estimular essa criança, estimular o máximo que for possível. E sempre falar que intervenção precoce, ainda quando não se tem um diagnóstico, porque o que eu gosto de dizer para as nossas famílias para que esse diagnóstico, né? O importante é a gente estimular, ter uma conduta responsável enquanto pais, enquanto família, apresentar o que há de melhor de tratamento para essas crianças e estimular essas crianças. E lá na frente a gente vê se é autismo, se não é, mas o importante é a gente saber que a gente fez o que tinha que ser feito, né? Diante de uma intervenção precoce, que eu falo que é a chave do negócio, é a alma do negócio. Quanto antes se intervém com uma criança, maiores são as chances da gente equiparar as habilidades dessa criança para o que é esperado para a idade dela. Então, suspeitou que o seu filho tem TEA? Procura um profissional especializado, clínica especializada, certo? E comece uma intervenção precocemente. Se vai ser TEA no futuro ou não, mas é o que a gente está falando de um indivíduo que apresenta sinais. Então a gente precisa tirar esse indivíduo desses sinais e mudar essa configuração dessas habilidades. O que é neurológica? O que é cientificamente falando? O que pode provocar isso na criança? Não tem, na verdade, Tina, porque se a gente já tivesse essa informação, já tinha mudado essa condição. Porque não tem cura. Na verdade, é tão polêmica essa palavra cura. Porque curar o que se não é uma doença? Não é uma doença. Mas é uma condição neurológica. A gente poderia, assim, reverter essa condição neurológica, né? A gente sabe que a gente está em um momento de século onde a gente tem crianças com condições neurológicas diferentes. A gente tem crianças com TDAH, com dislexia, hiperativas, crianças com TOD, crianças autistas. Então, a gente tem condições neurológicas diferentes. Então, a gente precisa se alertar a isso, né? E tentar, olha só, tirar essa hiperatividade dessas crianças. Hoje a gente tem crianças criadas por tablets, né? A gente sabe, lógico que isso não é a causa de nada disso. Eletrônicos não é a causa de nada disso, mas a nossa prática em clínica fala, quanto mais eletrônicos essa criança tem acesso, mais ela fica hiperestimulada, esse cérebro fica mais hiperestimulado. Então, e a partir do momento que eu tenho uma criança onde ela vê eletrônicos 24 horas por dia, ou boa parte do tempo que ela está acordada, ela passa a não ter contato com os estímulos do ambiente. As possibilidades de comunicação com outro indivíduo são reduzidas, a possibilidade de ela convidar um coleguinha para brincar é reduzida. Então, a gente precisa de mais contato humano, de mais possibilidades de interação com outro indivíduo para ampliar essas oportunidades de relacionamento e de habilidades. Ok, Letícia Bringel, psicóloga, né, especialista em análise do comportamento aplicado, né, Letícia Bringel, muito obrigado pela sua participação, nosso tempo já estourou, nós agradecemos a sua participação, ficou aí o recado bastante sobre autismo, né, na realidade é um convívio estimulante aí para que essa criança, esse indivíduo se desenvolva normalmente ali dentro do seio familiar. Somos nós que agradecemos e estamos à disposição. Ok, muito obrigado e um bom dia, até mais.